Eu acho que isso está ao vivo já está no ar. Boa noite para todos que estão assistindo aí. Então, a proposta desse Hangout é para a gente falar sobre aquele vídeo Inocência dos Muçulmanos, que está uma polêmica aí, inclusive tendo efeitos na Europa, em países aí do Oriente Médio. Bom, eu vou começar, o pessoal se apresentando aí, vai Ali, depois vai o Gaúcho, o Maestro e o Pirula, esse homem chamado Pirula. Vamos lá, Ali, se apresenta e fala qual é o seu canal, por favor. Opa, meu nome é Ali. Meu canal, na verdade eu não tenho canal. Eu participei algumas vezes do Galinha Defensiva junto ao Maestro Box, quando dá certo. Beleza, o Ali é Isso o aí. nosso convidado especial aqui, que é o muçulmano do Hangout, tá, galera? Vamos lá, Gaúcho, depois o Bruno se apresenta. Meu nome é Eduardo, sou do canal Gaúcho Ateu e tamo aí, é isso aí. Maestrão, vamos lá. É isso aí, galera. Mestre Box na área. Vamos depenar esse assunto pentelho aí. Pirula, Opa, eu vou ligar a câmera rapidinho só pra vocês verem que sou eu mesmo aí, que eu não tô enganando ninguém. Internet pra variar, no PC da Xuxa aqui, eu tenho que desligar a câmera, senão eu caio. Então, vocês vão ficar só ouvindo a minha voz aí, beleza? Só pra vocês... Essas imitações horríveis da internet. Fazer o quê, né? É uma coisa horrorosa. Mas tá certo então, vamos ver se a gente consegue fazer alguma luz nessa discussão aí. beleza. Brunão, tá no ar aí, Brunão? Opa, Flávio, pô, foi mal, caí aí, minha CPU apagou de repente, mas... Não, tranquilo. Boa Qual é o noite seu aí pra canal, todo querido? mundo. É o Bruno Rap 666, não tenho nenhum vídeo, mas... Enfim, se quiser trocar uma ideia aí, estamos aí. Beleza. Então, como eu propus, Ali, eu queria só te fazer duas perguntas básicas. Depois que eu fizer essas perguntas, a gente começa aí o debate, o pessoal fica à vontade aí. Primeiro é o seguinte, você viu o vídeo, não viu? Eu vi o vídeo. Aham. Vi uns 2 A dias primeira depois. pergunta é a seguinte, tá. Primeira pergunta é a seguinte, o que você achou do vídeo e qual é a sua opinião em relação à reação de parte de muçulmanos aí sobre esse vídeo? Fica à vontade, cara. Cara, eu achei o vídeo muito mal feito. Só acho que todo mundo tem a mesma opinião. E apesar de eu achar que é bem preconceituoso, eu não me importo com esse tipo de coisa. E como 99% dos outros muçulmanos, eu acho ignorante a atitude do pessoal e etc e tal. Eu acho que se você está querendo protestar protestar contra um vídeo que fala justamente da intolerância, com protestos, com mortes, acho que não pega bem, entendeu? No mínimo não pega bem. E essa é a minha opinião. Isso aí. Outra pergunta? Depois a gente Então fala você mais. condena a reação na Europa e tal. Ah, sim, com certeza. Qualquer tipo de reação, Tá bom. qualquer tipo de reação criminosa, chama de criminoso. Beleza. Gente, alguém quer comentar em cima dessa resposta do Ali, gente? Fique à vontade aí, o Hangout é livre. Eu achei interessante o comentário dele, de que realmente esse tipo Ninguém de vai falar reação... nada? Como é que é? Alô? Alô? O Pirula tá falando. Tá dando pra ouvir, velho. Então, Pirula, estamos te ouvindo. beleza. Ah, tá, então. Eu achei uma coisa meio curiosa nessa resposta do Ali aí, porque realmente, né, é muito engraçado. Assim, eu não vi o vídeo inteiro, eu só vi aquele trailer que tava passando do vídeo, né? Realmente é um vídeo muito mal feito, acho que ele é quase um filme trash, né? Todo mundo aqui concorda que é pior que Hermes e Renato aquilo ali. Aliás, o Hermes e Renato fazia a coisa mais bem feita do que aquilo. É muito, muito Hermes e Renato, assim, sabe? Tipo, eu achei muito parecido, assim. Só que pior ainda. Mas assim, o grande questão foi exatamente essa, né? Tipo, eu acredito que no filme eles digam que os muçulmanos são preconceituosos e violentos. É meio estranho você criticar esse filme sendo preconceituoso e violento, né? Acho que é esse que é realmente
o ponto da coisa, porque esse tipo de reação, em algum ponto, como eu não vi o vídeo inteiro, eu não sei, mas em algum ponto acaba até legitimando parte do que o pessoal está falando, né? Por isso que eu acho que é positivo que os muçulmanos se movimentem para ir contra essas atitudes extremistas aí das pessoas contra esse vídeo, né? Então, Sapoia, aí que tá a questão. A Quem? grande Sapoia. maioria. Apoia? Apoia, cara. Apoia. Pirula. Desculpa, velho. Que eu debato bastante com o Sapoia. Então, mas aí que tá a questão, cara. Isso aí, esse ato de criminoso que tá acontecendo, de certa forma, ocorre um repúdio por parte da maioria dos muçulmanos, entendeu? Você pode ter certeza que a grande maioria desse pessoal é contra, grande maioria sim, eu tô dizendo na casa dos 99%, é contra, e sem falar na parcela que tá em casa morrendo de medo, entendeu? De protesto, de ser morto, de ter algum ente da família machucado por alguma baderna na rua, entendeu? E aí que tá o problema. Eu acho que não, tipo assim, aquilo são casos isolados, são rebeldes, entendeu? São criminosos, são pessoas ignorantes, são pessoas que não têm o mínimo de coerência no que estão fazendo. E isso não é bem visto pela maioria das pessoas, entendeu? Não, inclusive faz até sentido. Eu não acho que isso justifica, que isso valida o que o vídeo está dizendo. Porque é uma grande minoria, cara. É uma grande minoria e vamos lá. Se caso 1 bilhão e 800 milhões de pessoas, eu não sei exatamente o número, mas é por aí, 800 milhões de pessoas que são muçulmanas hoje, estivessem revoltadas, aí sim seria um caos, cara. Não, era a Terceira Guerra Mundial. Era a Terceira Guerra Mundial, entendeu? É 33% da população mundial, quase 30%, sei lá, da população mundial empregada em destruir a América, vamos dizer assim. E não é isso que ocorre, cara. Inclusive alguns dentro da América, né? Inclusive alguns dentro da América. Aqui no Canadá mesmo é cheio, cara. Nos Estados Unidos é cheio. Na Europa nem se fala, entendeu? Eu concordo, sim, eu concordo. É realmente muito pouca gente, se você for ver em números, né? Quantos são esses manifestantes? Sei lá, se for 5 mil é aquilo que você falou, não é nem 0,5%. Né? O que preocupa, eu acho que são aquelas, por exemplo, que na declaração que o líder do Hezbollah fez lá, dizendo que era para o pessoal se manifestar mesmo, não sei o que, incentivando, tacando lenha na fogueira. Não sei, né? Aí fica complicado, né? Apesar de que o Hezbollah sempre foi considerado por ser extremista, mas... Também, você pode ter certeza que existe um repúdio em cima desses caras também, que incitam o ódio e a violência. Tá, mas olha só... População. Deixa eu só fazer uma pequena interrupção. Assim, eu não concordo contigo que é uma minoria, cara. Desculpa, não é uma minoria, porque em cada país islâmico está acontecendo protesto com uma caraiada de gente, cara, assim, indo pra rua pra quebrar e pra queimar a bandeira dos Estados Unidos e já tem, Mas quantos? Tem esse pensamento. Oi? Mas, ô Gaúcho, você tem aí alguma reportagem falando números de pessoas na rua? Não procurei, mas o que se então, vê, porque se você for ver, legal, porque se você for ver, por exemplo, por exemplo, quando tem parada gay aqui em São Paulo tem a maior parada gay da América Latina, se não me engano. O pessoal calcula 2 milhões. Ainda que seja um número superestimado, né? Então, vamos lá, eu vou colocar os 2 milhões como uma média, assim, provavelmente é menos do que isso, né? E desses 2 milhões nem todo mundo é gay, mas enfim. Se você for ver que a grande São Paulo tem mais de 20 milhões de habitantes, então sei lá, 5, quanto que dá? Não, tem que falar do pessoal que vai de fora, né? Então, exatamente, o pessoal que vem de fora. Então dá, sei lá, 10% da população de São Paulo. E então por isso que eu tô perguntando, quantas pessoas nesses países do Oriente Médio estão saindo pras ruas? Porque aí é aquela coisa, por exemplo, sei lá, se sai 5 mil nas ruas, 5 mil é gente pra cacete, só que aí, sei lá, a população da cidade é 2 milhões. Tipo, sabe, eu acho que é isso que o Ali tá querendo dizer. Outra coisa, a galera é que... sai pra rua, o Gaúcho, a galera sai pra rua pra protestar,
saca? Contra uma indústria cultural norte-americana que vive batendo na cabeça do povo muçulmano, sinceramente, eu acho isso legítimo, saca? Eu não acho legítimo Concordo. violência, não acho legítimo o assassinato de diplomatas. Exatamente. Agora, bicho, os americanos, saca aquela coisa, porque os muçulmanos ficam fazendo uma guerra santa e tal. Cara, e a guerra santa que os americanos vêm fazendo contra os muçulmanos também, saca? Com a indústria cultural de peso aí. Tudo bem, saca? Eles fazem isso contra os muçulmanos, fazem isso contra os brasileiros, fazem isso contra os chineses, e a gente, não, tá ótimo, lindo. Mas e outra, Gaúcho, são 5 mil pessoas armadas e praticando crimes? Ou são 5 mil pessoas que estejam levantando bandeiras e gritando? Tá, eu vou dar um exemplo, então. Tá, eu vou dar um exemplo para que fique mais claro, porque eu percebo que na internet as pessoas têm um problema de me entender quando eu estou falando alguma coisa. Foi feito um filme esse ano e foi bem difundido, foi bem falado. Ele foi apresentado no Festival de Veneza, que é o Paraíso Fé, que é do diretor, agora eu tô colando aqui, Ulrich Seidel, que a Beata se masturba com o crucifixo. Então vamos ver o seguinte, a Igreja Católica, ela tem 1 bilhão, atualmente, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no mundo inteiro, tá? O Islã, atualmente, tem 1 bilhão 577 milhões de muçulmanos, assim. Tá, é um pouquinho mais, assim, é 400 milhões a mais. Praticamente uns 2 Brasil, assim, a mais de muçulmanos do que católicos. Mas aí a gente vai ver o seguinte: tu vê algum católico sair na rua protestando, né? Porque, me desculpe, tu pegar e pisar e saquear... Isso não é protesto. Protesto é tu sair na rua, tipo, assim, ó. Eu entendo que no meio de protestantes que querem realmente respeito à sua religião, tem vândalos. Tem vândalos que estragam protesto. Eu já participei de protestos com vândalos que estragaram totalmente o protesto. Às vezes até contratado por grande mídia, contratado pelo lado que estava sendo reivindicado alguma coisa. Mas esse filme, uma mulher se masturbando com crucifixo, fala-se tanto no Brasil dos católicos, blá blá blá. Aonde que alguém chegou e saiu? Mas você tá ignorando o histórico, Gaúcho. Você tá ignorando o que vem acontecendo ao longo do tempo. Eu não tô dizendo pra você que é certo o que o cara tá fazendo. Eu concordo que é errado e 99% dos outros muçulmanos também concordam que é errado. Entendeu? Não justifica o que eles estão fazendo por nada. Não existe justificativas. Mas a gente não pode ignorar o histórico que vem, a quantidade de porrada, a quantidade de preconceito que esses caras vêm sofrendo. Mas tudo bem, mas não foi esse o ponto. O ponto que eu quis discordar de ti foi que é uma minoria, não é? Não é. Não, é uma minoria. Não, isso é fato. Isso é fato. É uma minoria, cara. Pelo amor de Deus. Bom, enfim. Não, deixa eu só falar um pouquinho. Eu tô entendendo o que o Ali tá dizendo. É assim, Ali, se eu tiver errado, você me corrige. Você tá falando daquela situação de Israel ali, o apoio do governo americano e a coisa da disputa da Palestina. É óbvio que aqueles países... Fala, tá, pode falar. É assim, cara. Não só disso, como hoje você faz a ligação de muçulmano com terrorista, sabe, de uma forma errônea, você entendeu? Isso aí, criaram esse estereotipo, como é que fala essa porra? Estereótipo. Criaram esse caralho e o pessoal já tá, tem nego saturado disso, entendeu? E, cara, Mas vamos lá. Diga. Não, nada, eu ia comentar uma coisinha só. Eu concordo com você. O grande problema é o seguinte, né? O que eu vejo é assim, as pessoas, elas geralmente são muito arredias com o que é diferente, né? Em geral, qualquer pessoa não gosta muito do que é diferente. Ainda mais um país como os Estados Unidos, que sabidamente tem uma educação totalmente parcial. Né? A educação dos Estados Unidos, ela forma tecnólogos, ela forma tecnicistas, mas ela gera pessoas bitoladas, né? Ela não tem um amplo espectro de conhecimento, sem dúvida. Né, nos Estados Unidos. Então, tanto que o pessoal fala que eles são burros. Na verdade, não são burros, eles são ignorantes em 99% de tudo
e são muito bons em 1% só das coisas, né? Aham. Mas, enfim, contando que eles não sabem nada, né, e aquilo que o maestro até falou, né, que, tipo, inclusive com relação ao Brasil, eles são completamente ignorantes, né? Tem um amigo meu que foi pro Brasil morar, que foi morar lá, e os caras perguntavam, sabe, tipo, eu falava, nossa, olha, ele também escreve em português, sabe, tipo, Sim. peraí, sabe, os caras são tão idiotas que os caras não conseguem perceber que você fala uma língua e escreve a mesma língua, sabe? Então, se você for parar pra pensar, então, a maioria dos estadunidenses, né, não posso dizer americanos, porque aí entra todo mundo, Legal. né? Mas a maioria dos estadunidenses, eles não são, como é que se fala? Eles não têm esse tipo de conhecimento. Quando que eles começaram a ouvir falar de muçulmano? Quando eles começam a explodir. Né? Sim. E esse é que é o grande problema, entendeu? Isso é até inclusive o que eu comento, por exemplo, você tem um preconceito, peraí que tá passando um carro aqui. Você tem um preconceito muito grande aqui no Brasil, e isso é fato, vai ter ateu aí tendo um piripaque, mas a verdade é essa, você tem um preconceito muito grande contra evangélicos aqui no Brasil. Especialmente porque a maior parte da população brasileira é católica e não gosta dos evangélicos. Né? Agora, o que acontece? Por quê? Qual é a maior crítica com relação aos evangélicos? Porque eles são um bando de sanguessugas de dinheiro, né? Fica aquele negócio do dízimo, eles depenam os fiéis, etc e tal. Não são todas as igrejas evangélicas que são assim, sabe? Não, óbvio eu digo que não mais, ô Pirula, Quase todas- eu digo mais. Essa ideia de que o evangélico é ladrão, o otário, saca? Tipo, o otário que fica sustentando vagabundo, tipo o Edir Macedo, é nova. Só que é recente. Sim, é recente. E foi uma reação à Igreja Universal do Reino de Deus. Antes disso, evangélico era herege. Sim, Evangélico era filho do demônio porque eles fizeram outra igreja que não era a igreja católica. não, Dentro de um seio católico mais conservador, ainda existe essa interpretação. tem sim. Agora, maestro, uma coisa que eu queria dizer, que é só para concluir. Então, o que acontece? Quando você vê é aquilo que o Martin Luther King falava, né? O que me preocupa não é a palavra dos maus, é o silêncio dos bons, né? Tipo, você vê as denúncias contra o Edir Macedo, contra o bispo da Renascer, contra o pessoal lá da Deus é o Amor, o Caramba 4, você vê essas denúncias, e o que eu fico com raiva, ou pelo menos o que me preocupa, é que eu não vejo uma reação dos outros evangélicos, que não são esses papagrana aí que a gente conhece, eles não falam nada. Eles falam entre eles eles falam. Mas você não vê programa deles, você não vê, como é que fala, passeata deles contra essas igrejas que queimam o filme deles, entendeu? Por isso que eu falo, o silêncio deles, dos evangélicos, em muitos aspectos, os evangélicos de outras denominações, batistas, presbiterianos, o Caramba 4, o silêncio desses daí em público, não o silêncio dentro das igrejas, mas o silêncio deles em público, às vezes dá a entender para a população não evangélica de que eles são coniventes com relação a isso, entendeu? O que me preocupa com o mundo muçulmano é isso. Eu vejo que é uma minoria, efetivamente, que são muito extremistas. Você vê, até se acompanha, até que eu que acompanhei a eleição do Egito agora, né, você vê que a maioria da população não ficou muito feliz que ganharam os extremistas lá do Partido Islâmico, né? Eles preferiam que tivesse ganhado o outro, só que ele não foi pro segundo turno. Então, entre a mesma merda que tinha há muito tempo e o novo, ficaram com o novo. Mas o que me preocupa é isso, é que em público eu vejo um silêncio dos muçulmanos em repudiar essas atitudes dessas minorias, entendeu? Dá a impressão para quem está de fora de que eles são coniventes, entendeu? É isso que eu acho que teria que mudar. Bom ponto, cara. Eu queria um pouco essa coisa da reação, não concordo muito com o Pirula, né? E isso acontece muito. A gente vê. Geralmente quem denuncia abusos religiosos são instituições de defesa de direitos humanos e instituições ateias. A gente não vê católico isso. Denunciando católico, a gente não vê evangélico denunciando evangélico, com raríssimas exceções. Em contraponto a isso aí, eu queria que o Ali ele comentasse o movimento I Love Irã, né, que foi uma coisa que eu achei muito legal e muito comovente nesse sentido. Seria legal se tivessem mais coisas do gênero, e não só no mundo muçulmano e israelita. Esse negócio foi bem legal. Foi não sei se eu não consigo provar, não consigo dizer que não é um ato de sensacionalismo, mas um israelense postou um vídeo dizendo algumas palavras lá, tal, né, dizendo que não odeia os iranianos, etc e tal.
e começaram a postar em redes sociais fotos dizendo Iranian, we love you. E depois de um tempo os iranianos começaram a postar de volta, só que dessa vez para os israelenses. E criou uma harmonia, foi para jornal, foi para mídia, rolou uma repercussão legal até. Mas só falando um negócio sobre o que o Sapaia falou, talvez o pessoal tenha medo lá. Pirula, cara, não é o Desculpa. Sapaia, Caralho. pirula. Porra. Pô, Pirula, você tá Pirula. careca, hein, velho? Se quiser, tá se sem quiser câmera eu aí, posso velho. falar. Se quiser eu posso falar igual o Sapo. Esse tem problema, não? A gente negócio é faz, assim, a as gente crianças. faz negocinho, assar um pão de queijo, vai ficar bom As demais. crianças. O trem. Crianças, vai o ficar trem. bom demais, só esse trem bom. Então, mas às vezes pode ser que um dos motivos seja o medo, né, de mexer com esse pessoal, entendeu? É a mesma coisa, vamos lá, vamos falar no Rio de Janeiro, PCC, entendeu? Ou São Paulo, sei lá, PCC, Não, esses caras PCC aí, São Comando Paulo. Vermelho. Ah. Comando Vermelho é de lá, então, né? Comando Vermelho é daqui do Rio, cara. Você assiste aí um PCC Você lembra quando o PCC foi pras ruas e começaram a queimar ônibus, começaram a fazer um monte de coisa aí? Eu nem sei qual foi o motivo na época, na verdade, tal, não sei se mataram alguém. E qual foi a reação Não, isso aí foi aqui no Rio, povo? deixa eu te explicar. Isso aqui foi aqui no Rio, cara. feito Não, mas pelo aconteceu em C- São Paulo pelo também, CV, cara. pelo Comando Aconteceu em São Paulo Vermelho. também. São Paulo também. Teve em São Paulo também. Teve E São Paulo. Tanto que qual a foi a reação operação- das pessoas, velho? A reação das pessoas foi o quê? Fechar as portas, ficar dentro de casa, entendeu? E ninguém saía, Sim. ninguém se mexia. Isso, entendeu? É mais ou menos o que o pessoal passa lá. Podemos dizer que todo paulista é criminoso? Não. Podemos dizer que paulista aceita essa situação? Não. Não Óbvio podemos que dizer não. nem que todo paulista é corintiano. Exato. Isso, por favor, né? Não, pera lá. Isso daí você não pode generalizar uma coisa dessas. Esse lance de estereótipos, eu não sei se tu lembra ali, a gente conversou com o verdadeiro Sapoia uma vez sobre. Não esse fajuto aí. sobre... não esse aí, que era sobre o humor, e com o Wendel, se não me engano. Não, foi com o Wendel, cara. Sobre o humor negro. Foi com o Endel, no canal do Endel. Isso. E aí eu falei, e fui duramente até atacado, eu falei que o humor, ele é trímel, ele é bacana, ele pode ser sem graça, só que ele cria estereótipos. Ele cria estereótipos porque o gay sempre vai ser aquela bicha louca, como é que se chama? Eu não tenho outra palavra, é aquela bicha louca mesmo, assim, chega arrasando e coisa e tal. O preto sempre vai ser pobre. Não lembra do próprio Cacete Planeta? O muçulmano é homem-bomba. Tipo, é complicado, né? Fala aí, A loira é burra. A loira é burra. A loira é burra. O gaúcho é viado. Não, Gaúcho uma é coisa. Não, mas é o estereótipo que o Cacete Planeta criava. Não, mas eu não tô dizendo assim em questão de piada, cara. Eu digo o negócio. Você assiste um jornal, cara. Olha, Se você vê um muçulmano fazendo merda, um grupo, é um grupo extremista islâmico. olha, Nunca é um grupo. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Qualquer coisa que alguém fizer foi praticado por um grupo extremista ou terrorista islâmico. Coisa que o pessoal não dizem que o PCC, ou sei lá, é um grupo terrorista católico, que seja, ou evangélico, ou um grupo, sei lá, tá entendendo? Os caras são um sindicato de bandido e pronto, né, velho? Você sempre vai ver. Alguém chamou? Sim, mas quem estereotipa é a mídia. Quem estereotipa isso é a mídia. Não adianta. Então, eu quero dar um exemplo disso. Oi, fala aí. Marcos Freitas. Sou eu. Fala, meu O camarada. cara. Seguinte, há muito tempo atrás, meu sobrinho era criança, ele ainda é meio criança, mas ele era bem criancinho. Aí, eu falei assim, tem um problema aqui, tem um ratinho, arrumar um gato. Aí, ele falou, mas gato nunca pega o rato. Como é que é? Mas eu vi no desenho, o gato nunca pega o rato. Pera aí, não, isso não é. A piada é exatamente o gato não pegar o rato. O gato é uma máquina de caçar, aquele gato não dura 5 segundos.
O rato não duraria 5 Aquele rato. segundos. A piada é o gato não pegar o rato. Entendeu? Só que o molequinho tava pensando que realmente o rato enrolava o rato enrolava o gato na vida real. Entendeu? E o estereótipo leva mais ou menos a isso. Entendeu? O estereótipo ele leva ao ridículo. Ele é um reducionismo infundado da realidade. Entendeu? E leva a esse tipo de coisa. Uma outra coisa que eu acho que também piora um pouco esse estereótipo que é feito com relação ao muçulmano, especialmente nos Estados Unidos. Concordo com o Maestro que isso daí e com o Gaúcho que isso daí tem tudo a ver com a mídia, né? A parte do noticiar só um pedaço da realidade. Mas o que ajuda muito é o seguinte, você vê às vezes uma ou outra coisa extremista acontecendo em mundo não islâmico. Então você vê aqueles malucos, aqueles crentes fanáticos lá no meio do Biblical Belt lá nos Estados Unidos, alguns até no Canadá, sabe? Você vê umas coisas meio biruta acontecendo com a Igreja Católica aqui no Brasil, principalmente, né? A gente serve de mau exemplo nesse aspecto, né? E mesmo na África, né? Em Ruanda, por exemplo, tal. Mas a maior parte das coisas que você vê acontecendo de extremismo, né, na mídia, pelo menos, né, você acaba vendo alguma coisa ligada com os muçulmanos. Então fica aquela coisa, no Afeganistão, tá, não sei o que, explodiram 14, no Paquistão mataram 70, no Irã rolou não sei das quantas, sabe? Eu acho que esse que é o problema, né? No caso, ainda estou concordando aí que pode ser... A questão é que rola alterismo, né? Por exemplo, como a gente está no meio católico, só que se a gente falar para pensar, quase todos aqui, por mais ateus que sejam, só que nasceram em seios cristãos, muito provavelmente católicos, então quando um católico extremista faz uma besteira, a gente é uma besteira de um extremista católico, sabe? Quando um extremista, um maluco evangélico faz uma maluquice, a gente diz, é um maluco evangélico, sabe? A questão é que esse prefixo, saca, nunca vem com muçulmano, saca? É um muçulmano e pronto, saca? A gente vem com essa concepção de que todos os muçulmanos são daquele jeito, são idiotas. É o produto pronto enlatado. Exatamente. É o que vende. Mas para os Estados Unidos isso é coerente, né? Dentro da pouca educação que a população tem, dentro do que eles querem mostrar mesmo, né? Que o governo quer mostrar, né? Porque o governo não é ignorante, né? Dentro do que o governo quer mostrar, né, de que efetivamente os muçulmanos não são flor que se cheire, que você tem que manter distância deles. Até acho que inclusive usando argumentos cristãos, né? Porque do ponto de vista cristão, se você for ver do ponto de vista evangélico fundamentalista, né, como só existe uma religião certa, os muçulmanos automaticamente estão errados, né? Isso é automático, né? E o que acontece? Como você tem como premissa do cristianismo evangélico você espalhar a palavra de Jesus para o máximo de pessoas que tem, eles têm medo, porque o Islã, eu acho que é a religião que mais cresce no mundo, né? Seja por conversões reais, né? Porque o cristianismo nunca teve a força de conversão do Islã, nunca teve, e também seja pela reprodução dos muçulmanos, né? Que os muçulmanos costumam ter mais filhos, né? Então, de qualquer forma, eu acho que os cristãos dos Estados Unidos têm medo e eles devem fazer uma campanha de terror na cabeça deles para falar, os muçulmanos vão dominar o mundo, cuidado com os muçulmanos, não sei o que, a gente tem que fazer alguma coisa contra eles, entendeu? Eu acho que deve rolar uma coisa dessas daí, eu não sei. E o pior até tem mas dá para acrescentar também. Dá para acrescentar também que aquele caso deles construírem mesquitas próximas lá do World Trade Center, né, e já falarem, nossa, os muçulmanos estão desafiando os Estados Unidos, né, tipo, essa generalização aí, esse estereótipo junto. Né? Cara, os Estados Unidos vivem desafiando todo mundo e ninguém fala nada, saca? Tipo, é verdade. Os caras fazem piada com todo mundo. Isso aí, olha só. Claro que, deixa eu te falar. É claro que, porra, saca? Se você não viu o brasileiro sair. Os brasileiros não saiu matando tudo quando é americano, quando os Simpsons fizeram piadas sem graças com o Brasil. Quer dizer, sem graças, vírgulas, vai. Aquele desenho engraçado pra caralho. Né? Mas sei lá, cara. Cara, você sabe qual foi o pensamento que eu tive quando eu vi aquela porcaria daquele filme? Né? E eu vi ontem, saca? Porra, eu não vejo um filme de matar. Não, eu pensei assim, eu não vejo um filme de matar assim desde a trilogia do Batman. Eu ia falar? Os filmes agora vão sair com o recorde, o seguinte, não, esse filme aqui bateu o recorde, saca, tipo, arrecadou 2 bilhões de dólares, saca, teve 2 milhões e meio de bilheteria no primeiro dia, saca, matou 500, feriu 700, porra, saca, tá virando...
Já falei a você que o problema é o cinema, tem que fechar esta porcaria. Isso, pronto, vamos censurar. Deixa eu falar um negocinho, seguindo o que o Vai pra Pirula locadora. tinha dito. O Pirula tinha comentado, né, sobre o que o cara disse lá. Mas você escreve português e tal, não sei o quê. Ontem, Português cara, se escreve? não, primeiro que a maioria não sabe nem que a gente fala Vocês português, têm né? língua Mas, enfim. escrita, que legal! Não, vai vendo. Antes de ontem, domingo, eu fui na casa do meu tio em outra cidade aqui. Aí tinha o vizinho dele lá, né? Aí meu tio me apresentou pra ele, falou: esse aqui é meu sobrinho lá do Brasil, não sei o que lá. Primeira coisa que o cara falou foi assim, ó: ô bicho, a coisa tá feia lá no Brasil, né? O negócio tá pegando fogo lá, né? Por quê? Criminalidade, não sei o que lá. Tá entendendo, Mel? Então, falei: não, tá tudo normal, cara. Não tá acontecendo Tem um nada. comentário Então, aqui, cara, tem um comentário que eu queria ler só pra... Vai só lá, pra vai lá. concluir, mas só pra concluir, o que eu quero dizer é o seguinte, cara, que da mesma forma que a gente tem visões errôneas sobre pessoas de outros lugares, seja da China, ou seja não sei da onde, os caras têm da mesma forma da gente, entendeu? Então, ou seja, cara, sentado em casa, assistindo televisão ou lendo uma revista, você não vai saber o que realmente acontece lá, como realmente as coisas funcionam lá, entendeu? É bem limitado. Se você não procurar, sabe, abrir a mente e ver o que as pessoas falam de fato, você não vai saber o que de fato acontece lá. Você vai ter o que a mídia te fala e o que as pessoas vão criando com o tempo, entendeu? A ideia, a imaginação das pessoas, que é o que acontece aqui. Os caras acham, tem gente que acha que mulher anda com fruta na cabeça no Brasil e a gente fica comendo banana o tempo todo, entendeu? E, Não, mas comer banana é verdade. Comer banana é fato. Não, e os macacos na rua também. E o macaco na rua também. Macaco na rua também tem. No Rio de Janeiro tem. No Rio de Janeiro tem. O sagui. Jacaré na esquina. Cara, eu não sei, eu não sei vocês, mas se sair mais um filme da série Crepúsculo, eu vou sair matando os diplomatas americanos, que é pra ver se para essa palhaçada. Mas sabe de uma coisa que eu acho interessante? O maestro tocou num ponto bom. O brasileiro, eu acho que o Brasil tá entre os países mais chatos em aceitar brincadeiras vindo de outros países. Se você for ver, você não vê essa mesma reação partindo de outros países. Quando teve o episódio dos Simpsons, os Simpsons sacanearam com todas as cidadanias quase possíveis, pelo menos as grandes e importantes. Tem o filme que eles falam do Japão, eles acabam com o Japão. Você não vê reação dos japoneses. Teve filme acabando com os chineses, você não vê eles falando. Teve episódio dos Simpsons acabando com os ingleses, acabando com os italianos, sabe, enchendo o saco dos mexicanos. Você não vê ninguém falando nada. Fez um filme sacaneando o Brasil. Falou do Brasil. BBB. Não, e não é que falou do Brasil, tipo, os brasileiros ficaram com raiva. Não, o Itamaraty mandou uma carta oficial pro Matt Groening falando não sei o quê. Aí beleza, teve aquele filme 2012 lá, uns 3 anos atrás, que era sobre o fim do mundo. Derrubavam o Cristo Redentor. Eu achei super legal, porque eles lembraram que existe o Brasil no mundo. A Cúria se manifestou, né? Alguém reclamou? Não, você não está entendendo. A CNBB fez uma carta oficial para Hollywood falando que era um absurdo, que eles não pediram autorização, para derrubar o Cristo Redentor virtualmente. Não, pelo amor de Deus, o Conselho Nacional de Babacas do Brasil tava só fazendo o papel deles. Porra, os caras só sabem ser babaca, velho. Não, é inacreditável. O brasileiro, a gente fala dos muçulmanos aqui, mas os brasileiros não sabem aguentar a brincadeira. Do Sylvester Stallone também, que veio... Do Stallone. Do Stallone também, cara. Não, mas o Stallone mereceu uns tapas na... mereceu uns tapas na testa. Mas o maestro, mesmo assim, entendeu? O brasileiro tem uma síndrome de vira-lata. Que quando a gente pode falar mal de nós, mas quando alguém fala mal da gente, não. Pera lá, é um absurdo. É o cúmulo. Não sei das contas. Sabe? Mas deixa eu falar uma coisa rapidinho. Pirula, olha só, mas eu acho que isso também é o seguinte, cara. Isso aí cai naquela esparrela que o Ali falou. Isso aí, a mídia americana e a população americana, por não saberem porra nenhuma de geopolítica, né, como você mesmo falou, eles são muito bons
tecnicistas, né? Eles não têm. Se você mostrar um mapa mundi para um cidadão americano de classe média, o cara não sabe onde fica o Brasil, meu irmão. Provavelmente o cara vai apontar para a Austrália ou para o Sudão. Com sorte ele vai saber onde fica os Estados Unidos. Com sorte. Não, pois é, eles usam, né, eles são tecnicistas, então isso aí simplesmente é fruto do que a mídia americana mostra pra eles, cara. Porque pra eles é os Estados Unidos e o resto é o resto, irmão. Não tem. Sim, mas eu tô falando que América aqui do no Sul, Brasil, tem- tô falando que aqui no Brasil a gente tem síndrome de vira-lata. Porque quando brigam com a gente sente a nossa baixa autoestima tão forte que o pessoal tem necessidade de responder, de brigar, de falar que isso foi um absurdo. Eu não vejo isso acontecendo com outros países, entendeu? Eu posso estar enganado, sei lá, mas eu não vejo isso acontecer com outros países. Se os Estados Unidos fazem um programa sacaneando com o México, por exemplo, eu não vejo os mexicanos putos da vida. Talvez até fiquem, mas o governo mexicano não entra com uma carta pedindo uma retratação, caramba, quatro. Aqui no Brasil isso acontece. Aconteceu pelo menos esses ou a três gente não exemplos. sabe que eles pediram. Então, pode ser que eu não saiba que eles pediram, mas aqui no Brasil aconteceu pelo menos 3 vezes esse tipo de pedido de retratação, com o episódio dos Simpsons, com o negócio do Stallone e com esse filme de 2012 que eu lembro, que foi a Igreja Católica por causa da derrubada do Cristo Redentor, entendeu? Agora, eu não sei, pode ser que outros países tenham rolado isso, mas o que eu lembro, por exemplo, que houve há muito tempo atrás, foi na época que lançaram o Borat, né? Que a República do Cazaquistão ficou muito chateada com a maneira como o Borat foi representado, né, por ser do Cazaquistão, um cara completamente alheio à realidade do mundo, né. Mas o governo do Cazaquistão, da mesma maneira que no começo ele ficou extremamente raivoso, depois ele mudou de discurso e passou a incentivar o turismo. O turismo no Cazaquistão nunca foi tão alto depois do filme do Borat, entendeu? Aí o governo do Cazaquistão falou, eu não sou uma topeira, né? Eu não vou agora querer cortar o meu barato. Então, sabe, eu acho que o brasileiro nesse sentido, tudo bem que ele já mudou um pouco de assunto, mas, sabe, já tá fazendo um monte de, sei lá, ele caga e senta em cima com isso daí, viu? Sim, deixa eu só ler o comentário que eu tô tentando. Olha só, pirula, mas no caso do muçulmano ser conivente, é questão de sobrevivência, pois os grupos extremistas perseguem quem se posiciona contra eles. Quem escreveu isso foi Filósofo. Então é uma questão de sobrevivência. Né? Eu conheço o Grupos Filósofo. extremistas. Mas o problema é exatamente esse. Eu acho que bater com a o pessoa, governo bater e numa o pessoa exército? com uma lâmpada é extremo. Não, e o exército? Por exemplo, sabe? Se Boa. você tem um problema com grupos extremistas, que nem aqui o que aconteceu no Rio de Janeiro, tudo bem que teve N motivos, mas o que aconteceu no Rio de Janeiro? Os caras chamaram o exército e os caras foram lá nas favelas para tirar. Tudo bem que depois virou as milícias e tal, não interessa o resultado depois. O que interessa é que o governo fez algo. Se o governo de um país, sei lá, da Arábia Saudita, não concorda com as manifestações do Fatah ou do Hezbollah ou Caramba 4, ele tem que tomar uma atitude. Sabe, o governo tem que colocar o exército e controlar a atitude desses extremistas, entendeu? É isso que eu não vejo acontecer. É isso que eu não vejo acontecer. E é isso que me preocupa um Isso pouco. acontece, cara. Isso acontece. Acontece? Isso acontece, né? Talvez não, talvez o país não tenha a força para conter de forma civilizada e tal, sei lá, treinamento, sei lá, mas tem a força estatal tentando segurar a coisa. Isso aí você até vê. E ainda tentando agora responder o Pirula falou um lance dos evangélicos que eu vou dar um exemplo, porque eu fui adventista durante 6 anos, dos 13, quando eu me batizei, até os 19. Conseguiu ler a Bíblia 28 vezes, né, Caúcho? 28 vezes eu li a Bíblia. Caralho. Bom, enquanto eu estava na igreja, né? Depois que eu. Já saco. Não, eu sei. Criança, ler a Bíblia assim é fácil. Eu passei 27 com curso público. 26, rapaz. Tá aumentando um pro cara aí. Sabe quantas vezes eu li o Corão? Sabe quantas vezes eu li o Corão? Nenhuma. Não, mas tudo bem, isso não é mérito pra mim, entendeu? Isso não me faz nada, sinceramente. Só que eu só queria dar um exemplo, porque o Pirula falou que os evangélicos, os que não, como é que os que não roubam, no caso, que não participam daquela massa universal, mundial, Assembleia do Malafaia, o R.R. Soares lá, eles ficam quietos. Não é, cara, sabe por quê? Quando eu tinha 17 anos, eu conheci o Marcelo. Era um puta negão, assim, de quase 2 metros de altura. Nossa.
Uau. E você se apaixonou. Pois é, eu não queria chegar nesse assunto. Eu queria falar da sua era- intimidade, Cara, né? tem um Ele comentário era aqui aquela do Colchão Azul. Tá, olha só, ele era Tá bom, homossexual, então fala aí. tá? E, assim, eu convivi os 2 últimos anos da vida dele, que ele se suicidou. Quando eu tinha 19 anos, ele acabou se suicidando. Por quê? Porque quando ele queria viver a vida dele e ter a relação que ele queria ter, por quê? Porque ele era assim, tipo, ele era assim, ele sabia que ele era assim. Ele saía da igreja, aí depois ele retornava. Por quê? Porque tinha aquela necessidade dos pais fazendo pressão em cima dele, falando que como é que é? Abominação, fazendo que é aberração, que tu vai pro inferno, tem que ir pro céu com a gente. Então, esse lance do, por exemplo, Malafaia, que é da Assembleia de Deus, tipo, é uma das mais antigas e mais preconceituosas denominações do Brasil, que é a dos pentecostais, né? Não é só a massa maior do pessoal que pega a grana, cara. É assim, ó, tipo aqui Cachoeirinha, cara, 120 mil habitantes e adventista tem o quê? Se a gente for, tipo, 1% da população adventista. Caramba, e aconteceu isso, por quê? Porque os membros da igreja falavam para ele, não, porque tu tem que voltar para a igreja, se entregar a Jesus e largar dessa vida de aberração, porque tu não agrada a Jesus assim, porque tu é isso, tu é aquilo, e ele acabou se suicidando, entendeu? Esse foi um dos motivos pelo qual eu tentei buscar na Bíblia também uma explicação que pudesse explicar isso aí, cara, alguma coisa que, tipo, não, Deus não pode ser tão idiota, tá ligado? Porra, querer que o cara se mate para não ser quem ele é, entende? Então, eu só queria dar esse exemplo que eu vivi, entendeu? Eu vivi numa igreja pequena e que na realidade não se omite. Cara, a Marcha para Jesus de Cachoeirinha teve 7 mil pessoas e o nosso dia do Basta aqui teve 53, entendeu? E não Tá, que mas o Gaúcho, que eu tô falando o seguinte, eles não se omitem com relação à roubalheira dos evangélicos, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Por exemplo, quando você viu a Marcha para Jesus que teve aqui em São Paulo, na época que prenderam a Bispa Sônia lá nos Estados Unidos, sabe, o pessoal tava fazendo mensagens de apoio à Bispa Sônia. E tudo bem que os evangélicos que pertencessem à Igreja Renascer estivessem efetivamente concordando. Mas e os outros, entendeu? É isso que me incomodava. E os outros, sabe? Como é que um presbiteriano vai ser conivente sabendo que a mulher lavava dinheiro? Como é que um batista vai ser conivente com isso? Como é que um adventista vai ser conivente com isso, sabe? Eu não vi um puto falando nada Dinheiro da sujo Bispa não Sônia. pode, tem que lavar. Todo mundo ficou quietinho, entendeu? Me corrija se eu estiver errado. Eu sei que eles falam mal entre eles dentro da igreja. Dentro da igreja, sim. Não, mas não falam mal, é isso que eu tô tentando dizer. Não falam mal. Dentro da igreja eles não falam mal. Eles falam que apesar de eles estarem errados, apesar de, olha só, o que é dito na Bethesda, por exemplo, que é uma aqui que tem aqui perto de casa. Batista Betel, Tati, ou Bethesda? Como é que é o nome dessa porra ali? Da Elna, Bethesda. Eu acho que é isso mesmo. Tá. Isso, aí olha só, o que é dito assim, tipo, como é que eu vou te explicar? Tá, eles estão errados, mas eles estão levando a palavra de Jesus, então justifica estarem errados, entende? Então esse é que é o problema. Então, Gaúcho, esse é o problema. Então vai pra puta que pariu, entendeu? Porque isso é que tá errado. Vai pregar Jesus na cadeia. Exato, vai pra puta que pariu, porque isso queima o filme dos evangélicos. Os evangélicos têm que aprender isso, eles têm que aprender que não importa que o cara é evangélico, que ele tá levando a palavra de Deus. Se o cara é um filho da puta, ele tá queimando teu filme, sabe? Vocês são burros, sabe? Esse que é o problema. E a gente não pode... E esse que é o problema, porque aquilo que eu tava falando, o silêncio dos bons, pra mim, traduz-se como conivência, sabe? Quem cala, consente. Basicamente isso, entendeu? E foi o que o maestro falou, que são os ateus que acabam falando as atrocidades que acontecem no mundo. Entendeu? Até que melhorou, antigamente você matava, você torturava em nome de Deus, isso aí é tradição antiga. Eu fui discutir aquela palhaçada lá do padre Paulo Ricardo com um parente meu católico, né? Os caras dizem, você tem que compreender, então eu vou fazer o seguinte, eu vou roubar o dinheiro da tua poupança, depois eu vou vir com essa história de você tem que compreender.
Porra. Sabe? É muito foda. E sabe o que é pior? Por exemplo, que nem sei lá, eu tô tentando seguir carreira científica, carreira acadêmica. Eu sou ateu. E, sei lá, sou homem, enfim, X, pode dizer N coisas. Se eu vejo um ateu que é um filho da puta, eu vou ser o primeiro a falar dele. Vou ser o primeiro a enxuriçar, entendeu? Se eu vejo um cientista que é inescrupuloso e que não presta, eu vou ser o primeiro a falar alguma besteira, entendeu? Muitos. Se eu falo, por exemplo, que sei lá, eu sou homem, mas digamos assim, se eu vejo um cara machista, eu vou ser o primeiro a xingar o cara, entendeu? Ou pelo menos a criticar o cara. Sabe? Então, quer dizer, e esse que é o problema. Eu fiz aquele vídeo dos vegetarianos e foram poucos que entenderam. Porque o pessoal dos vegetarianos, que alguns interpretam o veganismo como religião mesmo, né? Eles usam esse princípio também. Aquele cara lá, o careca lá que falou um monte de groselha sobre o vegetarianismo, o pessoal ficou falando pra mim que, não, mas você tem que entender que é por um bem maior.